We have to do this for the security of the world. What's good for the United States is good for the world. Okay? That's the justification. Se você pegar qualquer governo brasileiro, democrático e popular, mais para o lado popular, você vai ver que houve várias tentativas de golpe, até que chega uma que dá certo. Can borrow Mark Twain's famous phrase, history doesn't repeat, but sometimes rhymes. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, sexta-feira, 6 de dezembro, 7h02 da manhã. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí, que já está nos acompanhando, que já está no nosso chat, para quem nos acompanha pela TV aberta lá em Salvador, na Bahia, na TV Quirumurê, lá em São Paulo, na TVT e lá em Porto Alegre, na Pop TV. Sim, estamos na televisão aberta, você pode procurar este programa todas as manhãs aí na sua praça e também em 3 emissoras de rádio em São Paulo. Bom dia para quem acompanha este programa, como se fosse o bom e velho programa do seu radinho. Estamos ao vivo no rádio, você pode procurar aí no seu carro, né, no bom e velho rádio, lá na Rádio Brasil Atual, na Rádio Cantareira e na Rádio Heliópolis. Estamos ao vivo em todas as redes sociais também, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, e principalmente nos canais do YouTube, do ICL Notícias, do Eduardo Moreira e do Leandro Demore. Se você está chegando por aí, vai deixando o seu like, ativando o sininho, assinando os canais, compartilhe este programa e também, se você quiser, dê bom dia para toda a turma que já está no nosso chat aí, né? Diga de onde você está assistindo a este programa. Pode, claro, participar também das conversas e dos debates que a gente tem no programa durante essa primeira hora do dia aqui no ICL. Este é o Desperta ICL, a gente está ao vivo todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. É muito bom ter a companhia de todo mundo por aí, até porque hoje, né, Jimmy, sextou, né, Jimmy? Tá tudo bem com você, Jimmy? Tudo certo? Tá feliz com o Flamengo? Tá, né? Não vai mais pra lugar nenhum esse ano também, né? Campeãozinho, tá bom, né? O Flamengo, quando tá mal, tá bem, né? É um negócio impressionante, né? Muito bem. Vai ser Botafogo? Vai ser Botafogo, né? Campeão brasileiro. O que tem que fazer pra perder isso aí? Tem mais uma rodada ou duas? Uma? E se perder, o Palmeiras tem que ganhar. De quem? Do Fluminense. E aí empata em pontos ou passa do Botafogo? Empata em pontos. E aí o que acontece? Aí o Palmeiras ganha por... Tem mais vitórias. Vai ter mais vitórias. Tá, então temos... O Botafogo só empatar já... Só empatar tá resolvido. Então tá. O São Paulo não vai querer perder pra dar o título... Pra não dar o título pro Palmeiras, é verdade. É. O São Paulo podia botar o Sub-15 jogar, né? Podia. Isso, é. Eu tô torcendo pro Botafogo, meu amigo Fábio lá, do nosso grande time lá no Rio de Janeiro, o Politeama, né? Nosso time de futebol, jogamos vários anos juntos lá. O Fábio estava muito feliz com a conquista da Libertadores, agora espero que ganhe também o Brasileirão. E vai ter aquele Mundial de Clubes também, né? Vai ter o Mundial de Clubes. Vai ser agora já? Eu acho que vai ter um final do ano e Um ano que vem? O meio do ano que vem é certo. Aquele torneio 32 clubes. é ano que vem só. Ano que vem. Esse no final do ano agora é aquela final que tem todo ano, é isso? Eu acho que vai ter que ver. Legal. Vai ter. Aquela que o Grêmio ganhou, né? Que o Flamengo não tem, né? Tem? Uma. Ah, não, tem uma, né? Com o Zico, né? É verdade. Faz tempo, né? O Grêmio faz tempo também. Tudo bem. Faz parte. Então tá, boa sorte pros botafoguenses aí. Não estou desejando que os palmeirenses não ganhem o título, mas na verdade quero que o Botafogo ganhe, porque o Palmeiras já tá bom já, né, gente? Já é demais também, né, vocês aí, né? Aliás, eu vi uma notícia hoje que o Palmeiras vendeu, parece que 1 bilhão em jogadores nos últimos anos. É realmente uma coisa impressionante, né? Mas o Botafogo merece, né? Um time querido, né? Todo time que ganha pouco é querido, né, gente? Aí depois começa a ganhar um monte e todo mundo começa a não gostar, né? Mas o Botafogo mereceu demais esse ano mesmo, então boa sorte aí pra todo mundo e que vença o melhor e que o melhor seja o Botafogo, né? O Grêmio escapou já da degola. Quem tá no risco aí é o Fluminense, parece, né? Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bragantino. Atlético Mineiro também? Chegou na final da Libertadores e está em risco de cair no Brasileirão. Mas que beleza. Os caras mandaram embora o técnico já, né? Parece, né? Já mandaram embora. Que beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem. Quem já caiu? Cuiabá,
Goianiense, Criciúma. E aí tem uma vaga ainda. O Juventude escapou já. Então pode cair Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Ou Bragantino. Muito bem, então tá, boa sorte aí. O Grêmio já se escapou dessa, né? O Grêmio é um time tão maluco que tava quase caindo aí no jogo de ontem que eu tava assistindo, os caras estavam falando em Libertadores. Ainda dá Libertadores. Eu falei, gente, cara, não precisa. Nem precisa. Nem precisa. Mas acho que uma Sul-Americaninha pega ali, né? Já tá classificado, eu acho. Já foi? É? Ah, então tá bom. Então pelo menos a gente vai ter um campeonatinho pra assistir no ano que vem. Muito bem. Galera, olha só. Domingão agora, a gente vai fazer uma exibição ao vivo, exclusivo, gratuita, aqui no ICL, do filme Utopia Tropical, do João Amorim, diretor. É uma conversa entre o Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais do mundo, aliás, o Chomsky mora no Brasil, né? E o Celso Amorim, né? É uma conversa, é uma espécie de exposição de visão de mundo geopolítica que fala muito sobre Brasil, América Latina, o domínio dos Estados Unidos no pós-guerra, um filmaço. Eu já assisti o filme essa semana, fiz uma entrevista com o João Amorim, que é o diretor. A gente vai passar agora no domingo, de graça. Você só tem que ir lá em despertaicl.com.br para fazer a sua inscrição, garantir o seu ingresso, a sua vaga, né? Esse filme vai ser exibido às 8 horas e depois do filme a gente vai fazer essa conversa com o João Amorim, o diretor, tá? Mais uma sessão de cinema do ICL, a gente sempre tem conseguido juntar muita gente aqui para assistir com a gente nas domingueiras, já fizemos vários filmes ao longo desse ano, alguns originais do ICL, inclusive, estamos preparando novos originais do ICL para o ano que vem, então eu convido todo mundo aí no domingo à noite às 8 horas da noite, nesse domingo agora comigo, vou estar apresentando com vocês aqui, a gente vai assistir o filme juntos e depois vai fazer essa entrevista com o João Amorim, o diretor do filme Utopia Tropical, tá? Vamos colocar rapidamente aí um videozinho do nosso querido e amado Chico Pinheiro para explicar para as pessoas que estão aí um pouco perdidas quem é o Noam Chomsky. Vídeo de 1 minuto do Chico, a gente já volta e aí vamos para as notícias do dia, que tem muita coisa hoje, tem mais Mauro Cid falando de Braga Neto, dinheiro em caixa de vinho, antigamente era na cueca, né? Agora é caixa de vinho, né? Claro, subiu o salário, né, militar, daí já não é mais cuecão, aí já é caixa de vinho o negócio. Tem mais aqui informações sobre São Paulo também, tem muita coisa rodando no programa de hoje. Então vamos lá, rapidamente um vídeo do Chico Pinheiro sobre o filme desse domingo e já voltamos. Vamos lá. Você sabe quem é Noam Chomsky? Filósofo, sociólogo, cientista político, um dos maiores intelectuais do nosso tempo. Este norte-americano é um dos críticos mais severos do intervencionismo dos Estados Unidos e outros países e do sistema capitalista. Para saber mais sobre isso, assista ao documentário Utopia Tropical. Nele, Noam Chomsky é entrevistado por um repórter muito especial. Nada mais, nada menos, Celso Amorim. Os interesses econômicos dos Estados Unidos em todo o território latino-americano, a sua influência na formação das ditaduras e a sua permanência na história de nossos países são temas abordados nesta fantástica conversa. Tudo isso de graça, é só você assistir ao documentário Utopia Tropical, que a gente exibe nos canais do ICL, do YouTube e no canal Eduardo Moreira. Muito bem, corra para lá para o despertaicl.com.br, despertaicl.com.br para garantir o seu assento virtual para a exibição desse filme nesse domingo às 8 horas da noite. Tempestades atingem 23 estados com risco de granizo e alagamento no sul, traz aqui o jornal O Globo. A sexta-feira será chuvosa em todo o Brasil. Segundo o INMET, diversos alertas de tempestades e chuvas intensas vão atingir pelo menos 23 estados, além do Distrito Federal, com possibilidade de granizo e alagamentos de norte a sul. Ao todo, o INMET emitiu 5 alertas espalhados pelo território nacional. Todos indicam risco, perigo potencial e perigo para chuvas que podem causar impacto em todas as regiões. Apenas Alagoas, Sergipe e Roraima não serão atingidos, portanto, dê uma olhada aí na previsão do tempo para a sua cidade, principalmente no sul do Brasil, em relação a granizo e alagamento. Alerta laranja de perigo para chuvas intensas
passa também pelo Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e uma pequena parte do Mato Grosso do Sul. O aviso apresenta chuvas de 30 a 60 milímetros por hora, né? E ventos intensos de até 100 km por hora, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamento. No sul, o alerta é de tempestades mais intensas. No Paraná, o aviso é de perigo potencial com chuvas intensas de até 50 milímetros por dia e ventos de 40 a 60 km por hora. Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é risco de perigo com chuvas de até 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km por hora e queda de granizo com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Portanto, atenção aí na sua região para você se preparar, né, para eventuais distúrbios em relação ao tempo. Mercosul e União Europeia sinalizam fim de impasses e pacto pode ser anunciado hoje. Depois de 25 anos de negociações, frustrações, forte lobby e discussões, o Mercosul e a União Europeia sinalizam um entendimento para a criação do maior bloco comercial do mundo. O anúncio, se nenhuma surpresa aparecer nas próximas horas, pode ser realizado nesta sexta-feira em Montevidéu durante a cúpula do Mercosul. No nível técnico, o processo foi encerrado e, segundo diplomatas do Itamaraty e da União Europeia, não existiu mais motivos aparentes para um colapso do processo. Negociadores confirmaram que as pendências parecem solucionadas. Para fontes da chancelaria brasileira, ouvidas pelo Jamil Chad lá no UOL, tudo está encaminhado para um anúncio nesta sexta-feira. O governo da Argentina chegou a ensaiar uma chantagem, insistindo que os pleitos de Javier Milei por uma mudança nas regras do Mercosul deveriam ser aceitos em troca do sinal verde de Buenos Aires a um acordo, mas a aposta dos demais países é que a tendência liberal do argentino pese para que ele aceite a abertura dos mercados. Conforme o UOL revelou ainda na madrugada da quarta-feira, a decisão da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de ir até o Uruguai foi interpretado por negociadores como um sinal de que os europeus estavam dispostos a encerrar os últimos obstáculos. Ela havia alertado que apenas embarcaria se houvesse uma chance real de acordo e a Ursula von der Leyen está em Montevidéu. Pelo pacto, o Brasil conseguiria eliminar tarifas para bens como etanol, açúcar e carnes para o mercado europeu, ainda que tenha que respeitar uma cota modesta. Do lado europeu, o pacto permite um maior acesso ao Mercosul para seus bens industriais e automóveis, uma ambição da Alemanha, por exemplo. Aliás, a economia da Alemanha vai mal das pernas, a gente falou sobre isso ontem aqui. Assim como itens específicos como vinho e facilidades para investimentos. É um acordo, no geral, de derruba de fim de barreiras alfandegárias, né? Imposto, né, gente? Então, a tendência é que a gente consiga exportar com mais facilidade para a União Europeia, com menos barreiras e menos imposto, e vice-versa. Para variar, a gente manda para lá açúcar e não sei o que, e para cá vem bens industriais, né? Esse é o grande problema da relação entre o Brasil e outros países industrializados. Depois de uma dura negociação, o Brasil ainda conseguiu preservar áreas estratégicas para o seu projeto de reindustrialização, como no setor de remédios, saúde e a preservação de pequenas e médias empresas. No campo das licitações públicas, o acordo prevê uma certa proteção para a indústria nacional nesses segmentos. Uma das preocupações era de que as compras públicas do SUS não fossem tomadas por europeus, abalando a balança comercial brasileira. Para que o texto entre em vigor, porém, negociadores admitem que o processo pode levar meses ou até anos. A maior dificuldade é garantir uma maioria no Conselho da Europa. Com seus 27 membros, após essa etapa, o acordo ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu. França, Holanda e Polônia já anunciaram que tentarão se opor e criar uma aliança com Itália e outros governos contrários ao que foi negociado pela Comissão Europeia. Mas a Alemanha, Espanha, Portugal e os países escandinavos pressionarão pela assinatura do pacto. Nessa quinta-feira, o presidente Emmanuel Macron mandou um recado para a presidente da comissão, insistindo que o acordo da forma como está seria inaceitável. A França é o principal país que se opõe a isso, porque o Macron sofre uma forte pressão interna do agro francês, que não quer que o agro brasileiro tome conta do mercado lá na França. O Macron está num período de governo péssimo, né? Vai cair todo o governo de novo lá, porque o Macron conseguiu vencer as eleições alguns meses atrás, sobretudo, principalmente, pela adesão da esquerda, depois traiu a esquerda, colocou um premier de direita lá, e agora no voto de confiança todo mundo derrubou esse cara e deve ter uma nova turbulência lá, não se sabe como vai ficar o governo francês. Então o Macron, muito enfraquecido, muito pressionado pelos agricultores franceses, é o cara que mais tem falado para não assinar esse acordo.
Emmanuel Macron, primeiro aqui, entenda o acordo negociado entre Mercosul e União Europeia. Se você quiser entender, lá na Folha de São Paulo tem um resumo, né, do que pode acontecer nos próximos anos, caso esse acordo seja assinado. Para o Mercosul, por exemplo, serão zeradas ou reduzidas as tarifas de exportação para a União Europeia de cerca de 90% dos produtos, num prazo que em 2019 tinha sido estipulado em 10 anos. Então isso aí vai ser lento, gradual, né? Vai ser aos poucos, não vai começar amanhã. Esse negócio começou a ser organizado lá pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Lá atrás. No caso de itens do Mercosul, o principal foco serão os produtos agrícolas. O tratado pretende eliminar ou reduzir tarifas para 99% das exportações agrícolas brasileiras, de acordo com a estimativa do Ministério da Agricultura. Para importações de itens vindos da União Europeia, haverá também uma redução de tarifas de carros, peças automotivas, artigos de vestuário, produtos farmacêuticos, chocolates e vinhos. O acordo também trata de serviços, investimentos, compras governamentais, medidas sanitárias e propriedade intelectual. Aí a ver cada produto, né? Lá 25 anos atrás fazia sentido falar em carros com menos tarifas vindos da União Europeia. Hoje faz cada vez menos porque as próprias empresas europeias hoje estão produzindo no geral na China, né? Você pegar as grandes empresas alemãs, por exemplo, muitas delas estão produzindo na China. A Alemanha quer muito esse acordo, porque a Alemanha está num momento de fragilidade econômica, né? A principal empresa alemã, mais conhecida, Volkswagen, está numa crise brutal, então interessaria também de algum modo para fazer essa importação para o Brasil de peças, de automóveis e de serviços no geral. França volta a atacar acordo entre União Europeia e Mercosul. É inaceitável, como disse o senhor Macron, o projeto de acordo entre União Europeia e Mercosul é inaceitável. O presidente Emmanuel Macron reiterou hoje à presidente da Comissão Europeia: continuaremos, disse ele, a defender incansavelmente nossa soberania agrícola, como eu já falei, né? A questão do Macron é com o agro lá na França. O agro está pressionando muito ele para não assinar esse acordo. O posicionamento oficial da presidência francesa, com palavras semelhantes às usadas pelo primeiro-ministro francês Michel Barnier, que vai cair, né, em novembro em Bruxelas, porque sofre as pressões dos agricultores franceses. A manifestação de Macron ocorre às vésperas da Van der Leyen, que foi ontem participar dessa reunião em Montevidéu para possivelmente a assinatura do contrato. Projeto que isenta medicamentos de imposto de importação vai à sanção. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que permite ao Ministério da Fazenda zerar a alíquota de impostos de importação de medicamentos em um sistema de tributação simplificada. O limite para isenção é de até $10 mil, cerca de R$57 mil no câmbio de hoje, para importação por pessoa física, mais, né? O câmbio estourou já, então já tá maior isso aqui. Para importação por pessoa física para uso próprio ou individual. Ou seja, pessoas que têm que tomar medicamentos que você não encontra no Brasil, que são importados e que hoje você paga uma taxa absurda de importação, esse projeto de lei prevê uma queda grande, né? O projeto é do José Guimarães, do Partido dos Trabalhadores do Ceará, incorpora o texto de algumas medidas provisórias sobre tributação simplificada. O relator foi o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará também, apresentou parecer favorável à proposta e rejeitou todas as emendas apresentadas. Optamos por rejeitar todas as emendas, disse ele, para que o projeto não tenha que retornar para a Câmara dos Deputados, uma vez que sua aprovação demanda urgência e consequente positivação da lei. Agora, isso aí vai para a assinatura do presidente Lula. Deputados votam contra ter papel higiênico e absorvente nos presídios femininos. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados votou por unanimidade contra um projeto de lei que determina que penitenciárias femininas ofereçam produtos de higiene pessoal para mulheres presas. Entre os itens estão papel higiênico, absorvente íntimo, fralda infantil para as mães acompanhadas de filhos. A votação aconteceu no dia 5, ontem. Com exceção da deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, todos os outros deputados se opuseram ao PL 5923, de autoria da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. De acordo com um estudo da Organização da Sociedade Civil Justa, os gastos com esses itens para o Estado brasileiro são, em média, 0,01% do orçamento previsto
para os presídios. Deputados votaram contra mulheres presas poderem ter papel higiênico, absorvente e fralda, o que representa um gasto de 0,01% do orçamento que é usado para presídios. Não é o orçamento geral do Brasil, não, tá? O orçamento destinado para presídios, a porcentagem de gasto seria essa. 0,01%. Me digam se isso aqui não é puramente ideologia babaca, né? Só isso, só isso. Sabem quem vai fornecer papel higiênico, absorvente e fralda para as mulheres presas no Brasil? O PCC, Comando Vermelho, o Bala na Cara, os Mano, o Terceiro Comando Puro e assim por diante. Então, parabéns, viu, para os deputados e deputadas que votaram contra. Vocês acabam de fortalecer um pouco mais, né? Não precisava praticamente, mas fortalecer um pouco mais as facções criminosas na cadeia. Vocês votaram a favor do fortalecimento político das facções criminosas. Parabéns, viu? Vamos ver se tem o nome dos deputados aqui. Um deles é o deputado federal Capitão Alden, do PL, não poderia deixar de ser, da Bahia, né? Disse ele, é impressionante a tentativa da esquerda, sim, né? Porque usar papel higiênico é coisa de esquerda, né? A direita limpa como? Com a mão, por acaso? Só pode ser, né? Porque de maus hábitos a direita brasileira tá cheia, né? É impressionante a tentativa da esquerda de tentar a todo momento empurrar para a sociedade encargos, especialmente para os queridinhos, os filhinhos de vovó, como a gente chama por aí. Esses caras têm que trabalhar dentro do presídio. Proibido no Brasil você forçar pessoas a trabalhar. A abolição da escravidão já aconteceu faz um tempo, viu, Capitão Alden? Mas é o seguinte, se o senhor for preso em algum momento por alguma coisa, a gente pode forçar o senhor a trabalhar também. E se o senhor for da turma que acha que tem que jogar a pessoa de viaduto e ponte, o senhor pode pedir para ser jogado também, se quiser, tá? Ninguém vai lamentar nesse programa aqui. Vem agora mais uma proposta para oferecer produtos de beleza, disse ele. Né? É praticamente assim o Estado brasileiro oferecendo quem disse Berenice na cadeia. É isso. Daqui a pouco é calcinha, é cueca. Daqui a pouco vamos ter que arcar com todos os custos de um indivíduo que gerou prejuízo para a sociedade, prosseguiu o deputado, aplaudido ao final da sua fala. O texto do PL foi duramente criticado por parlamentares bolsonaristas que citam os custos que seriam trazidos. Em contrapartida, a deputada Duda Salabert defendeu a distribuição dos itens. Disse ela, diferente do que muitos pensam, o debate aqui não é ideológico, não é sobre direita ou esquerda. Negar o básico a essas mulheres é um misto de crueldade com sadismo. É possível conferir o voto de cada uma das pessoas aqui no link que foi fornecido pelo iclnoticias.com.br. Vamos ver se tem a lista já aqui. Não tem a lista? Aqui tem um link com a lista. Vamos ver se está fácil de acessar. Vamos ver quem são os deputados e deputadas que votaram a favor do PCC. Tá? Vamos simplificar a coisa aqui, porque é isso. Quem votou a favor do PCC? Para o PCC se fortalecer na cadeia. Presença, votação nominal. Aqui, ó. O site da Câmara é muito bom. Vamos ver se ele vai abrir direito aqui, né? Votação nominal não existe. Parabéns, acabou de elogiar uma coisa que não funciona. Propostas analisadas, reunião em texto, documento, tá? Não diz aqui, mas se você quiser conferir, você pode ir lá para o iclnoticias.com.br, né? No Brasil, testes positivos para a Covid sobem de 9% para 17,5% em um mês. A positividade para a Covid subiu de 9% para 17,5% no Brasil, conforme o levantamento do Instituto Todos pela Saúde, refere-se ao período de 3 a 30 de novembro. A análise tem como base os dados diagnósticos moleculares feitos pelos laboratórios DASA, DB Molecular, Fleury, Rilab, uma série de Einstein, uma série de laboratórios que fazem teste. Em relação às faixas etárias, o percentual mais elevado, acima de 20%, é observado neste momento em pessoas com idade entre 40 e 69 anos. Entre os estados com quantidade de diagnósticos suficientes para análises individuais, Minas Gerais tem a maior positividade, 31%. Das pessoas que fizeram teste de Covid nesses laboratórios positivaram, seguido pelo Rio de Janeiro e Paraná com 20% cada um desses estados. Moraes manda intimar presidente do CREMESP por acesso a prontuários de aborto legal. O ministro Alexandre de Moraes mandou intimar o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo para que explique as circunstâncias que justificaram
a requisição excepcional do acesso a prontuários de pacientes que fizeram aborto legal no Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher, na Unicamp. A presidência do órgão é ocupada pelo médico Ângelo Vatimo, este cidadão aqui, ó, da foto. A decisão ocorre após a reportagem da Folha de São Paulo revelar que o CREMESP pediu prontuário de todas as mulheres que realizaram aborto legal no hospital nos últimos 12 meses. A instituição de saúde recebeu um médico fiscal do órgão em 12 de dezembro. A estrutura física do local, a abrangência do serviço do aborto legal, dados cadastrais do hospital e alvará foram avaliados. Em nota, o Conselho Regional afirmou que a ação faz parte da Operação Avaliação do Cumprimento do Programa Aborto Legal, que o Conselho afirma ser uma ação do Departamento de Fiscalização do CREMESP. O CREMESP disse ainda que a fiscalização foi feita conforme a lei e seguindo atribuições dos conselhos regionais. O ministro do STF também pediu a intimação dos governos do estado e do município de São Paulo para informarem em 5 dias se os prontuários foram entregues para o CREMESP ou não. Caso os dados não tenham sido compartilhados, ficam os entes cientificados desde logo sobre a proibição de fornecer dados pessoais constantes de prontuários médicos de pacientes que realizam aborto legal, escreveu Alexandre de Moraes. Por que o Conselho Regional de Medicina foi lá querer saber o nome de mulheres que abortaram dentro da lei? É isso que Alexandre de Moraes quer saber. Temos histórico dos conselhos de medicina pelo Brasil aí, inclusive o Conselho Federal de Medicina, fazendo bagunça para tentar evitar aborto legal, aborto dentro da lei, nos casos previstos em lei, por exemplo, em casos de estupro no Brasil. Porque é que os senhores querem saber o nome das mulheres que recorreram a este expediente médico. É isso que o Alexandre de Moraes quer saber. O Brasil é condenado pela chacina de Acari, no Rio de Janeiro. A Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou a responsabilidade do Brasil pelo desaparecimento forçado de 11 jovens na favela do Acari, ocorrido em julho de 1990, no Rio de Janeiro, e pelas falhas na investigação no processo. Isso aqui é para quem tem muita fé aí, né? Tá tudo bem aí, Jimmy? Tudo certo? Beleza. Isso aí para quem tem muita fé nesses tribunais internacionais, tá, gente? Né? É a fé na história, né? E a história vai cobrar. Gente, a história não vai cobrar nada de ninguém e esses tribunais internacionais podem até cobrar, mas demora assim, 1990, né? 1990, 2000, 2010, 2024, 34 anos. 34 anos. Não é à toa que o Tarcísio, quando indagado sobre os seus policiais assassinos, manda a sociedade civil reclamar com a Liga da Justiça. Não é à toa, porque ele sabe que isso aqui não vai para lugar nenhum, né? Se demorar 34 anos para acontecer alguma coisa, por exemplo, com o senhor secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite e Tarcísio de Freitas, muito possivelmente, alguns deles, pela idade um pouco mais avançada, já estarão, inclusive, mortos. Essa é a verdade. A decisão também abordou os homicídios de 2 familiares que buscavam justiça para as vítimas. Pessoas que foram mortas procurando justiça para os seus entes queridos. Em 26 de julho de 1990, homens encapuzados, identificados como integrantes do grupo Cavalos Corredores, compostos por policiais militares, invadiram casas em Acari. Sem mandados, eles levaram Wallace de Souza Nascimento, Édio Nascimento, Luiz Henrique da Silva, Viviane Rocha, Cristiane Leite de Souza, Moisés dos Santos Cruz, Edson de Souza Costa, Luiz Vasconcelos de Deus, Hudson Silva de Oliveira, Rosana de Souza Santos e Antônio Carlos da Silva. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dessas pessoas. Os caras policiais botaram o capuz na cabeça, sequestraram cidadãos brasileiros e essas pessoas nunca mais apareceram. Isso não foi durante a ditadura militar, isso foi nos anos 90. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque eventualmente alguns desses policiais podem inclusive ter trabalhado na ditadura fazendo o mesmo tipo de serviço. Com a tal da anistia geral e irrestrita, os torturadores, os bandidos que trabalharam para a ditadura foram incorporados, muitos deles nas polícias, né? Militar e civil. Fora os militares
do Exército, Marinha e Aeronáutica. PMs condenados por morte de 2008 nunca foram presos e receberam promoção. 6 policiais militares condenados pela morte de um jovem forçado a beber lança-perfume em 2008 continuam em liberdade mesmo após a condenação e recursos negados. Todos foram promovidos e nenhum deles chegou a ser preso. É por isso que o Tarcísio manda você procurar a Liga da Justiça, porque não acontece nada na maioria das vezes. Nada. Isso só está mudando ultimamente porque as pessoas estão filmando os bandidos fardados. Só por isso. O problema não é o que acontece, o problema é o que se mostra. PMs receberam penas entre 14 e 18 anos de prisão por obrigarem 2 jovens a beber material usado na fabricação de solventes. Marcos Lopes de Souza, de 18 anos, morreu após ingerir o líquido que era, segundo a polícia, lança-perfume. O crime já tem 16 anos e os condenados nunca foram presos. Os policiais Rafael Vieira Júnior, Edmar Luiz da Silva Marte, Jorge Pereira dos Santos, Carlos Dias Malheiro, Rogério Monteiro da Silva e Cláudio Bonifazzi Neto receberam penas por homicídio qualificado e constrangimento ilegal. A justiça não emitiu mandado de prisão, mesmo com o trânsito em julgado. Os 6 policiais foram condenados à prisão em perda dos cargos. Em 2015, quando foram ao júri pela primeira instância, os acusados receberam penas de reclusão, todas em regime fechado. No entanto, logo entraram com recursos e continuaram em liberdade. Rafael e Edmar foram condenados a 18 anos de reclusão, foram apontados como os responsáveis por obrigarem os jovens a ingerir a substância. Os demais foram condenados a 14 anos de reclusão por presenciarem o crime e não fazerem nada. O último recurso foi negado pelo STF em julho deste ano. Os policiais solicitaram habeas corpus alegando falhas nas provas do crime, mas o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, declarou falta de fundamentação para os argumentos e expediu a declaração de trânsito em julgado. Todos os envolvidos permanecem em liberdade desde a data do crime. Não existem mandados de prisão em nome dos policiais, mesmo com a manutenção das condenações e o fim do processo. Não tem mais para onde recorrer. Essa gente deveria ter sido presa, não foi e foi promovida pela Polícia de São Paulo. É um negócio desolador, né? Ainda mais com os casos que a gente está tendo essa semana, né? Tarcísio de Freitas fez uma fala ontem, né? Todo pianinho, com o rabinho no meio das pernas, todo manso, né, governador? Foi pressionado pela política, né, governador? Não acredito em nada do que o senhor está falando aqui, tá? Não sou obrigado. Não sou obrigado. Em reunião fechada eu posso imaginar o que o senhor fala em relação à polícia. Posso imaginar, né? Irretocável, irrepreensível, vai reclamar com a Liga da Justiça. Mas não pegou bem, não a violência que acontece com a Polícia de São Paulo, não pegou bem serem filmados, né, governador? E aí a grande política que manda aí nos movimentos todos, né, foi lá e falou pro Tarcísio, olha Tarcísio, deixa eu lembrar uma coisa para você, vamos abrir esse armário aqui? Abriu um armário pro Tarcísio, mostrou para ele várias fantasias, né? A sua fantasia, Tarcísio, é a de moderado, moderado. Pega aqui o tamanho GG e veste de novo. O cara que falava minha especialidade é matar é o outro, é o ex, tá? Do ex a gente já se livrou. Talvez volte, não sabemos, né? O Brasil é um país muito dinâmico, por assim dizer. Agora, do ex a gente já se livrou. Tarcísio, você é o moderado, a gente tem que levar você para 2026... como a alternativa moderada à esquerda, um cara duro, um militar, a moral, bons costumes, pela família, pela não sei o quê, mas não é especialidade matar, esse é o ex, tá, Tarcísio? As pesquisas mostram que se a gente for assim para a urna, Tarcísio, a gente perde para o Lula de novo, tá, Tarcísio? Então não pode. Senta aqui no colinho que papai vai explicar. Aí o Tarcísio veio a público e falou, realmente eu estava completamente errado sobre as câmeras de segurança, né? E o Tarcísio que falava que não precisava usar, que o policial ia decidir quando gravar, que não era para gravar o tempo todo porque ia ficar armazenando um monte de vídeo inútil, tudo isso o Tarcísio falou.
Aí, por acaso, alguém filmou um rapaz sendo jogado uma ponte. Aí ficou mal. Não tá legal. Aí o Tarcísio precisava falar alguma coisa. Moderada, né? Bolsonarismo moderado. E aí foi lá, afirmou na quinta-feira estar completamente errado sobre a adoção de câmeras corporais. Em entrevista à CNN, diz também que estar convencido que é preciso ampliar o uso dos equipamentos. Mudou de ideia da noite pro dia, o Tarcísio. Da noite pro dia. Por que será? Eu era uma pessoa, diz o Tarcísio, que estava completamente errada nessa questão das câmeras. Eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tinha, que não tem nada a ver com segurança pública. Qual a experiência pretérita que o senhor tinha que não tinha nada a ver com... Veja só, o governador do estado mais rico de São Paulo, ele está tomando decisões técnicas. Esse aqui era do Ministério Técnico do Bolsonaro, para lembrar, tá, gente? Lembra do Ministério Técnico do Bolsonaro? Lembra? O Weintraub, o Ernesto Araújo, o Moro, né? Era o superministério, lembra do superministro? O Paulo Guedes, Tarcísio, superministros, lembra da época do superministro? Esse era um deles. Ministério Técnico. O do governador, o senhor está tomando decisões técnicas com base em experiências pretéritas que o senhor tinha, que não tem nada a ver com segurança pública? Mas é tipo o que isso? Jogou um dado para cima e se caiu o número 2, 3 ou 5, filma ou não filma? É isso? Esse é o técnico? Esse é o técnico. Esse é o competente. Esse é o moderado. Ele estava falando sobre uma questão sensível da sociedade, que é a segurança pública, com base no Instituto Datapi, né? Não dá para falar essa hora aqui. Estava usando o Datapi, né? Tirou do Pi. Tirou a informação do Pi, literalmente. Hoje, eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade e do policial. Por acaso, quem fala isso é a esquerdalha, viu, Tarcísio? O senhor bem-vindo ao comunismo. Aliás, não queremos o senhor aqui. O senhor pode ficar lá. Vamos não só manter o programa, como ampliá-lo e tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia. Ai, que beleza, né? O governador vinha minimizando os casos de violência, claro, né? Dizendo que a PM não tinha matado ninguém, aplaudindo, né? Falando que o procedimento operacional era padrão, tudo frase do Tarcísio aqui, tá? Admitiu que os episódios agora esculacham a instituição, no entanto, seria formada por excelentes profissionais que prestam um bom serviço. Por que mudou de opinião, né, Tarcísio? Ministério da Justiça vai repassar 28 milhões a São Paulo para a compra de câmeras para a PM. O dinheiro permite que o governo contrate 2.000 dispositivos. Nessa quinta-feira, o governador disse que estava completamente errado sobre as câmeras corporais. Prisão é baseada em clamores. Soldado foi abandonado, diz defesa de PM que jogou o homem de ponte. Para a defesa do soldado Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, preso por ter jogado um homem de uma ponte, o policial militar já está sendo punido e penalizado. A manutenção da prisão preventiva dele, decidida no fim da tarde dessa quinta-feira em audiência de custódia, está fundamentada em questões de hierarquia, por ele ser um praça e no clamor público do caso. Olha aqui, ó. Errado não tá o advogado, tá? Obviamente, o que o policial militar fez é um completo absurdo, um crime. Eu espero que ele tenha todo o direito de defesa, seja julgado, e eu particularmente espero que obviamente seja condenado. Não há nenhuma justificativa para o que esse cara fez, tá? Agora, o que é que vai acontecer? Vão moer esse cara e vai ficar por isso mesmo. Não vai acontecer absolutamente nada com o comandante dele, não vai acontecer absolutamente nada com o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, que segue no cargo. Não vai acontecer absolutamente nada com o governador Tarcísio de Freitas. Todo mundo que está no topo da cadeia alimentar vai dar uma sambada, semana que vem não se fala mais isso. Vão moer o PM que estava lá na ponta e pronto. É responsabilidade dele, material ali de defeito que fez? É óbvio, né, gente? É óbvio. Mas a polícia, ela obedece a uma cadeia de comando. E ela obedece a uma filosofia de trabalho que é implantada pelas pessoas que a comandam.
e a filosofia de trabalho que foi implantada em São Paulo, com a escolha do Derrite para ser secretário de Segurança Pública, um cara que já foi investigado por mais de uma dezena de assassinatos enquanto era policial, afastado da rota por excesso de violência, é uma cultura de morte, né? Nesse caso, vão debulhar o policial que estava lá na ponta para todo mundo se safar para prestar contas para a sociedade, tá? Então, errado não está o advogado. Errado não está o advogado. No nosso entender, disse ele, é desnecessária a prisão, essa prisão preventiva, por enquanto está preso. Nós ressaltamos isso, inclusive, porque é um praça, é um soldado da Polícia Militar, portanto, uma classe em tese vista como inferior. Pereira é investigado por ter jogado um homem de uma ponte na Vila Clara, no bairro da cidade de Ademar, em São Paulo. A defesa não esperava por uma revogação da preventiva, que não tem prazo, já que o juiz da audiência de custódia, Fabrício Alonso Martins de la Páscoa, é o mesmo que havia decidido pela detenção ao analisar o pedido na quarta-feira. Marcolino defende que Pereira é investigado do inquérito por lesão corporal. Então veja, se hoje estivesse configurado lesão corporal, a pena não deixaria o Luan preso. Luan é esse soldado, né? A defesa também argumenta que ele já estava cumprindo expediente na corregedoria, como havia sido determinado pela PM. O negócio não sei se é lesão corporal, né? Pode ser enquadrado como tentativa de assassinato. Você jogar alguém de cima de uma ponte, o que você espera que aconteça? Tudo vai depender de como vai ser enquadrado pela intenção, né? O policial militar do estado de São Paulo hoje não tem à disposição dele um departamento jurídico para apoiá-lo nessas situações, afirmou o advogado. Infelizmente, nessas horas em que pese a gravidade, seja lá qual for, o policial militar se viu abandonado e condenado. É muito fácil, completou ele, quando o policial militar comete um erro, falar que isso foi uma ação isolada. Quando é uma ação que dá certo, todos comemoram. Não está errado o advogado, gente. Não está errado. O que ele está falando aqui? O que é quando dá certo? O que é quando dá certo? Deixa eu traduzir aqui. Não foi o que o senhor falou, tá, doutor? É o que eu entendo da sua fala. Quando dá errado é quando, gente? Quando é filmado, quando a pessoa sobrevive, quando pega mal. Aí deu errado. O que é quando dá certo? Na minha tradução aqui, livre tradução do que disse o doutor, é quando consegue matar, eliminar, sumir com as pessoas, ninguém viu, ninguém vê, parabéns. Ora, o Tarcísio estava dando parabéns para a polícia até ontem, até semana passada. A polícia já do Tarcísio com dezenas de mortos. Gente alvejada pelas costas, rendida, a curta distância, catador de latinha morto, com pistola 9mm plantada do lado do corpo, né? O Tarcísio estava aplaudindo. Isso é o dar certo. Aí estava dando certo. Porque para a sociedade passa a imagem que está matando bandido, né? 46 PMs afastados e um foi preso por envolvimento em ações violentas nos últimos 30 dias em São Paulo. E ontem teve um ato em São Paulo pedindo a saída do Derrite da Secretaria de Segurança Pública. Movimentos populares como o Uniafro Brasil, o Movimento Negro Unificado, organizaram uma manifestação na noite de quinta-feira em frente ao Teatro Municipal, pedindo a saída do secretário de Segurança Pública do Governo do Estado, Guilherme Derrite. Isso não vai acontecer porque o Derrite é ficha 1 para ser candidato ao Senado por São Paulo pela extrema-direita em 2026. Não podem tirar ele de lá, é por isso que o Tarcísio amansou. Esconderam o Derrite, que não deu nenhuma declaração. Vocês viram que sumiu, né? Sumiu. Cadê o machão? Cadê o bonzão? Cadê o Liga da Justiça? Cadê o é isso aí mesmo? Cadê tem que matar? Sumiu, né? Tomou um cala-boca também, né? Vocês não mandam em vocês sabem disso, né? Vocês fazem um teatrinho aí, mas quando a pressão aperta, aí junta quem manda mesmo e fala, ô fulaninho, cala a boquinha, fica uma semana quieto aí que você tá enchendo demais o saco, tá? A gente tem que proteger essa sua candidatura, que essa sua candidatura não é nem sua, é nossa. É nossa, tá? Esse é o nosso projeto político. Então o senhor fica quieto aí por uma semana, tá? Recolha-se. Recolha-se, porque a gente vai tentar limpar essa sujeirada de sangue que os senhores fizeram. Ô Tarcísio, baixa a bolinha, Liga da Justiça não mais, tá?
Especialidade de matar é o outro lá, viu, Tarcísio? A fantasia sua é moderada, dá uma moderada aqui, tá? Amigo, dá uma moderadinha aí que nós temos planos para 26. Nós temos planos para 2030. E isso inclui você não ficar sujando a cara de sangue na televisão. Não pega bem. Não pega bem. Então o Derrite não vai sair. Não vai sair. Talvez saia no futuro, não sabemos. Aí vão tentar achar uma saída estratégica que não seja no turbilhão de assassinatos em São Paulo. Planalto, Justiça e Polícia Federal se calam sobre veto de diretor-geral à presença da Folha em entrevista. Isso aqui aconteceu essa semana, tá? O Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal mantiveram nessa quinta-feira silêncio sobre as razões que levaram o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, a vetar a presença da Folha em uma entrevista coletiva que ele concedeu na sede da PF em Brasília na manhã de quarta. As autoridades foram questionadas sobre qual embasamento legal teria sido usado na adoção da medida, tendo em vista, entre outros, o princípio da constitucionais da impessoalidade e da transparência pública. Nenhuma resposta foi enviada. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que por 17 anos foi ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o responsável pela PF, né? A PF está subordinada a ele. Na quarta-feira, a assessoria de imprensa do Ministério informou que o questionamento sobre o caso deveria ser encaminhado à PF. A reportagem procurou também novamente a Polícia Federal, enfim, a Folha está tentando descobrir por quê participaram da entrevista coletiva promovida por André Rodrigues e mais 3 diretores da PF, 30 jornalistas de vários órgãos de imprensa e o repórter da Folha foi vetado de participar. Por quê? Qual justificativa? Aparentemente não tem nenhuma. Se tivesse, já teria aparecido. Por que é que o repórter da Folha não pôde participar da entrevista? Isso não se faz. Isso é errado. Isso é coisa de governo de extrema-direita autoritário. Tá? O espaço está aberto para explicações. A Folha foi atrás de todo mundo para entender, ninguém conseguiu explicar. Parece que não tem explicação nenhuma. Por que é que o repórter da Folha não pôde participar dessa coletiva? Com 30 jornalistas. Que foi, aliás, coletiva sobre o negócio do golpe de Estado. Não pega bem, não é bom, não é democrático. O governo democrático não opera desse jeito. Se tiver uma explicação, o espaço da Folha está aberto, porque a Folha está insistentemente tentando entender qual a justificativa. Até agora ela não apareceu. Não se faz. Não se faz. De um país que saiu do governo que nós saímos, onde o presidente da República insinuava que a repórter da Folha, que aliás ganhou o processo contra ele, Patrícia Campos Mello, contra o Bolsonaro, trocava informação por sexo, é isso que o Bolsonaro falava, também Bolsonaro não adianta aparecer de paladino da democracia e da liberdade de imprensa, você não aí, tá? Que aí eu vou fazer um programa de 5 horas aqui mostrando o quanto você humilhou jornalistas do Brasil. Foi processado por eles, aliás, e perdeu. Falou que a repórter da Folha trocava informação por sexo. O presidente da República. Então a gente não pode sair desse governo para um outro governo onde você impede jornalistas de participar de coletiva. Não pode. É claro que os casos não são comparáveis. Obviamente não estou comparando, não parece, né? Para vocês parece comparável? Não parece comparável, né? Agora não pode, de todo modo. Não parece ter nenhuma justificativa, né? Olha, vamos lá para a informação exclusiva publicada pelo ICL Notícias na noite de ontem. Isso aqui vai repercutir bastante agora no ICL Notícias primeira edição. Então, quando terminar o programa aqui, vocês fiquem por aí neste mesmo link, neste mesmo bate-canal, né, Tarcísio? O Batman é da Liga da Justiça, Jimmy? Não sei. É? É, né? É, né? É Marvel ou é DC? É DC. DC. Batman é DC. Ó, Jimmy tá sabendo. Então fiquem por aqui que a gente vai repercutir isso bastante agora no ICL Notícias primeira edição. A Juliana Dalpiva hoje trouxe uma informação nova em relação a um novo depoimento do Mauro Cid. Primeiro eu vou trazer a notícia e depois eu vou trazer a análise, tá? Não me furtarei de fazer isso, vocês já sabem o que eu penso sobre Mauro Cid e sobre delatores em geral. Não é novidade para ninguém, eu vou só reforçar aqui pra gente ficar de olho, tá? Mauro Cid disse que Braga Neto entregou dinheiro em embalagem de vinho para financiar golpe. Em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, no STF, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que presenciou, ou seja,
teria visto com seus próprios olhinhos, estava na cena, o Mauro Cid, presenciou quando Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente, entregou dinheiro vivo para financiar o plano golpista Punhal Verde e Amarelo e entregou isso em uma embalagem de vinho. Então essa é a cena que o Cid disse ter visto. Braga Neto com uma grana numa embalagem de vinho, entregando essa grana para militares do grupo chamado Kids Pretos, e essa grana seria usada para financiar esse plano golpista. Lembrando que a Polícia Federal descobriu mensagens, aí não é o Cid disse, aí são mensagens de celular que são apensadas no inquérito como provas diretas de que eles imaginavam que uma parte do plano golpista ali, que incluía aquela emboscada nos ministros e tal, custaria mais ou menos 100 mil reais. Então tinha até uma estimativa de custo do negócio ali. Agora o Cid está falando para o Xandão o seguinte, olha, eu vi o Braga Neto entregando dinheiro para esses caras. Como? Numa caixa de vinho. Isso o Cid falou no seu depoimento. A coluna da Juliana ainda apurou que o dinheiro foi destinado para o Braga Neto ao grupo conhecido como Kids Pretos. Os dados foram confirmados por duas fontes ligadas à investigação. Procurada, a defesa do Cid não retornou. Nos depoimentos recentes, Cid também afirmou que o ex-presidente Bolsonaro recebia informes de Braga Neto todos os dias sobre o andamento do plano organizado pelos Kids Pretos. O plano pretendia evitar a posse do presidente Lula após a derrota do Bolsonaro e tinha aqueles planejamentos de assassinato do Xandão, do Alckmin e do Lula. No entanto, a coluna apurou que Cid afirma que não tinha conhecimento de que o plano previa assassinatos. Após o depoimento a Moraes, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro conseguiu manter os benefícios do acordo de colaboração premiada com a PF. A Polícia Federal havia pedido a rescisão do acordo de colaboração premiada de Cid, após descobrir que ele havia omitido informações sobre a trama dos assassinatos. Para investigadores, nova delação de Cid é vista como um esclarecimento para preencher lacunas. Isso aqui é uma informação da Natuza Neri, lá no G1. Para a Polícia Federal, o novo depoimento do Cid é visto como um esclarecimento para preencher algumas lacunas. Contudo, chama a atenção que a decisão de ouvi-lo novamente acontece após a entrevista de seu advogado ao Estúdio I da Globo News, quando ele disse que o ex-presidente sabia do plano de executar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e depois recuou. A entrevista de César Bittencourt foi esquisita, diz aqui a Natuza Neri. Olha, foi outra coisa do que esquisita, minha querida Natuza. Quando ele diz que Bolsonaro sabia do plano, a conexão cai. E 9 minutos depois, ele volta e diz que não era bem isso. Então, não, o Bolsonaro sabia do plano de matar o Lula, o Alckmin e o Moraes. Sabia? Caiu a conexão. Depois ele voltou 9 minutos depois e falou, não sabia. Não sabia. Aí depois o Cid falou em depoimento, se eu não me engano, trazido pela Juliana Dalpiva também, que o advogado se confundiu. Ele entendeu errado a pergunta, tá? A notícia hoje exclusiva publicada lá no iclnoticias.com.br é mais um andamento importante da investigação. A matéria completa está no nosso site. A gente vai falar sobre isso no ICL Notícias, primeira edição, daqui a pouquinho. Para terminar o programa, Mauro Cid, eu vou repetir o que eu tenho falado aqui desde o ano passado. Mauro Cid é um mentiroso, conto mais, escondeu informações da Polícia Federal o tempo todo. Isso é expressamente proibido pela chamada Lei das Delações. Ele já deveria estar preso e não está. Eu não acredito em absolutamente nada que o Cid fale. Nada. Eu não acredito em nada que venha da boca de Mauro Cid. Se a gente pegar tudo que esse cara tem falado desde que ele começou a colaboração premiada dele, olha, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Sim, não, talvez, vi, aconteceu, mas não fui eu que vi, me disseram, nada. O que a gente precisa esperar é para ver se, a partir desse novo depoimento, teremos novas provas. Essa prova de que o Braga Neto teria dado dinheiro para os Kids Pretos numa caixa de vinho não está no inquérito das 800 páginas.
Isso é o que diz o CID. Palavra de delator sem prova vai para o lixo. Isso é o que diz a lei. Delação é meio de prova. Delação é um meio de prova. Não tem nenhum valor sem prova. Eu me pergunto, como o CID vai provar que o Braga Neto botou uma grana numa caixa de vinho e entregou para os kids pretos? Como vai provar isso? A ver, né? A investigação continua. O procurador-geral, Paulo Gonet, o PGR, pode pedir novas diligências, por exemplo. Diante dessa nova declaração, pode falar para a Polícia Federal, beleza, Polícia Federal, isso aqui parece muito grave, colete as provas com o delator. Pergunte para ele onde aconteceu a reunião, que dia, se tem câmera de segurança no local, se alguém gravou, se alguém filmou, se outras testemunhas viram que podem confirmar a versão dos fatos. Vamos ouvir de novo o Braga Neto para saber o que o Braga Neto tem a dizer sobre isso. Qual o problema disso, gente? A gente já viu em outros casos. Quanto mais coisa aparece, mais demora. Quanto mais fatos novos, mais se enrola. Então, aquela expectativa de que esse processo seria rápido e terminaria em junho do ano que vem, já era meio maluca. Vocês esqueçam. Se toda semana o CID der uma declaração nova, com uma informação nova, o PGR vai olhar e vai falar, bom, então temos que ir atrás disso. Aí semana que vem fala outra coisa, temos que ir atrás disso. Aí na outra fala outra coisa, temos que ir atrás disso. E a coisa não termina. A coisa vai andando, a coisa vai ficando confusa, né? Permaneço muito cético em relação ao Mauro Cid. Como, desde o começo, tenho falado por aqui. Não acredito em delator, nenhum. A função do delator, na cabeça do delator, é mentir e omitir. Ah, mas não pode mentir nem omitir segundo a lei. Não pode ser pego mentindo e omitindo. Mentir e omitir pode. Né? Claro que pode. Você não pode ser flagrado mentindo nem omitindo. E no caso do Cid, já foi e continua dormindo em casa. O que me leva a suspeitas de que a investigação precisa muito mais dele do que a gente imagina. Né? Tá bom? Mas, reportagem importante, publicada lá no clnoticias.com.br, mais uma da nossa colega Juliana Dalpiva, que vai repercutir isso agora no ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos na segunda-feira. Sextou, meu caro Jimmy. Bom final de semana para todo mundo e até mais. Beijo, tchau. O Brasil é quintal dos Estados Unidos? Ora, todo mundo sabe que as ditaduras militares que assombraram o Brasil, enfim, toda a América Latina, foram sempre apoiadas e até planejadas pelos Estados Unidos, que queriam manter o seu poder, a sua hegemonia nesta região a qualquer preço. As consequências disso ainda duram. Os Estados Unidos continuam influenciando a história do Brasil. Venha refletir sobre isso com a gente com o documentário Utopia Tropical. Esse documentário é um filmaço sobre história, sobre relações internacionais, que você não pode perder. Você vai ver Celso Amorim entrevistando Noam Chomsky, simplesmente o maior intelectual vivo. Nessa conversa com Celso Amorim, Noam Chomsky fala simplesmente desse intervencionismo por décadas dos Estados Unidos em outros países, sobretudo na América Latina. É uma oportunidade única, você não pode perder. Então, dia 8 de dezembro, a partir das 8 da noite, você está convidado pelo ICL, nos canais de YouTube ICL e no canal Eduardo Moreira, a assistir esse filme. Pegue o seu saco de pipoca e não perca este grande filme.